paz do Senhor, povo de Deus, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal EBD Descomplicado, o canal que ajuda você, professor, a aplicar uma aula boa, uma aula engajadora, uma aula em que realmente os alunos compreendam o conteúdo da lição e tudo isso de uma forma muito simples, descomplicada, afinal de contas, o nosso objetivo é esse, descomplicar a escola bíblica dominical. Se é a sua primeira vez chegando aqui, eu agradeço muito de coração. Se é a sua segunda vez, terceira vez, Deus abençoe. Obrigado. Vamos juntos construir aqui hoje, mais uma vez, a lição de número 8 da nossa revista nesse terceiro trimestre, para que você possa, no próximo domingo, lecionar com muita tranquilidade, sem medo de falhar, de errar, porque aqui a gente te entrega a aula pronta. Você vai juntar com o teu estudo teológico, com aquilo que você já aprendeu da revista, depois de ler, de praticar, e aqui está o roteiro da aula para você conseguir aplicar, tá bom? Deus te abençoe, fica com a gente, já clica aí no sininho para receber notificações, se inscreve no nosso canal, fortalece a gente, e mais do que isso, compartilhe com outros professores para que eles consigam também se aproveitar desse conteúdo. Vou deixar os slides depois aqui também, no final da live, você pode baixar, fica à vontade, é um material para a gente fortalecer a nossa escola bíblica dominical, tá certo? Vem comigo então para a nossa aula de número 8, querido professor e professora, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, uma maravilhosa lição, dando continuidade aqui à igreja dos gentios, né? Nosso terceiro trimestre, comentada pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Nessa aula de número 8, vamos aí colocar mais um tijolinho nesta jornada de 3 lições, construindo entendimento sobre a importância deste tema, a importância dos gentios, né? Da igreja dos gentios, e como é que isso se desenvolveu ao longo da história. Afinal de contas, eu e você somos essa igreja, a igreja dos gentios, tá certo? Então vamos lá, se você ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas, aqui o que a gente faz? Aqui nós não tratamos assuntos nem temas teológicos, né? Nosso subsídio, a nossa ajuda aqui é fazer com que você, professor, organize a lição que você já estudou e consiga aplicá-la. A gente não trata de temas teológicos aqui nesse canal, existem vários outros canais que você pode buscar esse auxílio, esse subsídio, mas tudo que você precisa está aqui. Dentro da revista já foi comentado, já foi explicado, tem vários subsídios aqui também, é suficiente. Eu sempre digo que a gente tem que, obviamente, sempre buscar o conhecimento. Porém, diante das dificuldades que você possa ter, a Bíblia na mão e a revista já serão suficientes para você lecionar uma aula que faça com que os alunos compreendam o que a gente vai ensinar, tá bom? Então vem comigo, aula de número 8, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então, como é que a gente vai começar a nossa aula, como eu sempre digo para vocês? Não se esqueça, leitura bíblica em classe, texto áureo, verdade prática, tá bom? Isso é fundamental para, de novo, trazer os alunos para dentro do tema, trazer os alunos para dentro do ambiente, daquilo que a gente vai tratar, ok? Feito isso, então, a gente vai apresentar o nosso mapa da lição. Qual é o mapa da lição de número 8, Júlio? Está feito aqui para nós. Nosso mapa. Paulo testemunha, Paulo adverte, Paulo cuida. Tópico de número 1 da revista vai falar sobre Paulo testemunhando, essa fidelidade vivida e essa coerência da vida do apóstolo Paulo. Tópico 2, Paulo adverte, vigilância contra os falsos mestres. É isso que o tópico 2 vai tratar. E o tópico 3 vai falar sobre esse cuidado paulino, uma despedida marcada por muito amor, por conta dos anos de serviço que Paulo prestou. Então esse é o mapa da lição. Você vai então começar a sua aula falando do mapa, porque o mapa vai explicar para os seus alunos onde nós estamos e onde a gente vai chegar. De forma muito simples também, sem muitas delongas, porque é uma questão introdutória, então você pode anunciar o mapa e depois ler a introdução, ou ler a introdução e anunciar o mapa. Aí você fecha esse pacote introdutório para depois então fazer a pergunta, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, e depois entrar no tópico 1. Então apresente o mapa, porque o mapa mostra para os seus alunos que você tem consciência do que você vai dizer, tem consciência de onde você está, onde você quer chegar. Isso demonstra que você se preparou, que você estudou e que você está ministrando uma aula ciente daquilo que você vai
falar. Afinal de contas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, tá bom? Lembrando sempre da nossa palavra-chave, está aí na revista, em letras garrafais. A palavra-chave desta lição número 8 é advertências. Tópico 1, 2 e 3, todos eles constarão advertências paulinas. Então, essa é a palavra que vai nortear toda a lição e de forma recorrente ela vai estar aparecendo dentro dos tópicos e subtópicos. Então, destaque isso para os seus alunos, ok? Então, vamos recapitular aqui. Fiz a leitura bíblica em classe, texto áureo, verdade prática. Apresentei o mapa da lição e li a introdução, ou fiz ao contrário, li a introdução, apresentei o mapa da lição, e aí você então vai iniciar com esta pergunta. Júlio, tem que ser essa? Não, pode ser outra, mas aqui é para facilitar a sua vida e te dar um pouco de ideia para você a partir daqui criar outra coisa, se você entender algo que seja mais relevante aí para a tua escola, para a tua comunidade, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, você já precisou se despedir de pessoas que ajudou a formar na fé, sem saber se as veria de novo? É uma pergunta que a gente faz para criar um pouco de reflexão e neste processo de reflexão trazer mais os alunos para você. A gente não vai gastar muitos minutos aqui, mas é uma pergunta para gerar reflexão. Você pode pedir ajuda de algum pastor que pode ter discipulado, treinado, mentorado algum outro líder e teve que despedi-lo para um campo missionário, teve que enviá-lo para uma outra igreja, alguém que pastoreou você enquanto professor, algum aluno, e depois teve que mudar de igreja, enfim, ir para outra localidade. Se você já viveu um pouco dessa experiência que os presbíteros, os bispos em Éfeso também estão vivendo. Então, isso cria um senso de pertencimento, de realidade, com o próprio texto bíblico, né? Para a gente não ficar só no contexto histórico, mas fazê-los refletir também dentro da nossa própria realidade, tá bom? Não vamos nos delongar muito aqui, essa introdução tem que durar uns 5 a 10 minutos no máximo, e aí a gente já entra na lição propriamente dita, tá bom? Feito isso, então vamos para o tópico de número 1. Como é que eu aplico o tópico de número 1, Júlio? Como é que eu começo essa aula? Então, tá pronta a colinha para você aqui. De novo, você pode utilizar do mesmo jeito que eu coloquei aqui, pode usar isso como modelo, como uma referência para você montar a sua aula. Mas eu já te adianto que tudo que está aqui é o que consta na revista. Então, nós, enquanto professores, nós não podemos ficar acrescentando mais coisas dentro da lição e nem deixando de falar o que tem nela, porque tudo que tem aqui é um processo construtivo de ideias, de teologias que vem desde a primeira aula. Então, às vezes a gente quer, enquanto professor, colocar muito mais material, acrescentar material dentro da revista e a gente acaba que não consegue nem falar do que está aqui e nem daquilo que a gente trouxe, ou às vezes a gente traz tanta coisa de fora que o aluno está com a revista na mão e ele está perdido, porque o que você está falando não está conectado com o que tem aqui na revista que ele comprou. Então, isso é muito importante. Então, os nossos subsídios aqui são todos fundamentados dentro do que está na revista para a gente não perder nada, tá bom? Tópico de número 1, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Partindo de novo do princípio de que você já leu a revista, já estudou, já preparou ali as questões mais teológicas, já entendeu, já foi para um dicionário, já fez mais uma leitura bíblica, já procurou algum outro subsídio e está preparado teologicamente para discutir esse tema, sem fugir, obviamente, da linha de pensamento do comentarista. Então, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Tópico 1, 2 e 3, então, estão prontos aí, você vai falar, primeiro, a humildade, né, e as lágrimas. Paulo serviu em meio a provações, sem esconder o custo emocional do seu chamado. Então ali o pastor Wagner coloca no primeiro subponto essa questão do quanto Paulo se doou para a obra missionária, para a cidade de Éfeso, para a igreja em Éfeso, mas ele não escondeu também o quanto isso custou emocionalmente para ele. A palavra lágrima, né, aparece por diversas vezes, não só nesse texto, mas aquilo que ele escreve à igreja em Corinto, por exemplo, também tem a menção das lágrimas, e isso é questão emocional.
Então, trabalhe um pouco isso, que é justamente aquilo que o pastor Wagner tem colocado no primeiro subtópico, e você pode iniciar a sua aula, então, a partir disso, né? A partir desta frase, Paulo serviu em meio a provações, sem esconder o custo emocional desse chamado. Trabalhe este ponto após ter feito a leitura ou antes, a depender de como você conduzir a dinâmica da sua aula. Subponto 2 do tópico um, a gente fala sobre a fidelidade, né? A verdade completa. O que é que o pastor Wagner está tratando ali? O quanto Paulo foi fiel ao testemunho e à pregação da verdade. Paulo não abriu mão desta verdade. Todo o conselho de Deus, como usa a expressão, né? Paulo anunciou todo o conselho de Deus sem omitir nada, mesmo aquilo que vier a incomodar os outros, os ouvintes, mas Paulo sempre foi contundente, então Paulo manteve a sua fidelidade à palavra, fidelidade ao ministério, fidelidade àquilo que Deus confiou em suas mãos. É o que o pastor Wagner está tratando aí na aula e é o que você vai destacar dentro desse subponto. Veja que o que a gente está colocando aqui para você é uma forma de te ajudar a olhar para o que foi escrito e não fugir do tema. Então, fique focado no versículo 20 e 21, a fidelidade, a verdade completa, tá certo? E no subponto 3, Paulo, diante de um futuro incerto, mesmo sabendo que prisões o esperavam, não considerou a sua vida por preciosa diante do seu chamado. Veja que expressão interessante, né? Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que me espera, a não ser aquilo que o Espírito me anuncia, né? Comunica comigo de cidade em cidade que me esperam prisões, que me esperam açoites, então os sofrimentos anunciados. Veja que é interessante essa parte, né? Porque o Espírito comunica com o apóstolo Paulo coisas que hoje, diante do ministério, parece que é, um, é uma coisa escassa, né? A gente vê hoje compartilhamentos do pseudo-espírito no sentido de entregar isso, entregar aquilo, chave, vitória, conquista, mas para o apóstolo Paulo foi um pouco diferente, né? O Espírito comunicava com ele, mas dizia, olha, Paulo, se prepara, ajeita ao lombo, porque tem mais açoites te esperando, mas isso não serviu, não foi algo que depreciou, não foi algo que desanimou o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, fez com que ele continuasse servindo com alegria. Então você tem aqui os 3 pontos, 3 chaves para você entrar nos subtópicos, comentar com eles, em alguma frase para criar um pouco também aí de sinergia com o que você vai falar. E aí nós vamos para aquilo que eu sempre digo, a aplicação. Professor que fala, que lê o tópico, mas não aplica para o nosso contexto, não cria conexão. Fica uma aula perdida lá nos tempos do apóstolo Paulo, e para que a aula seja eficiente, precisa de aplicação. Então, qual é a aplicação? Colocamos aqui, ó. Por que Paulo considera a sua vida sem valor diante do chamado? Para a gente refletir com a turma. Fidelidade não elimina o medo ou o sofrimento. Ele produz segurança diante de Deus, mesmo em meio a uma incerteza. Então, essa fidelidade do apóstolo Paulo não é sinônimo de que ele não sofreria. A fidelidade do apóstolo Paulo em relação ao testemunho, em relação à pregação, em relação à, à defesa da fé, à defesa do evangelho, à defesa da palavra, como de forma tão incisiva, ele defendia, pregava, anunciava, não livrou-o dos sofrimentos, mas produziu segurança diante de Deus. É claro que ele teve medo, é claro que ele, por vezes, se sentiu temeroso na sua caminhada, mas, inclusive a gente falou isso, né, em algumas aulas passadas, mas isso gera uma confiança, porque gera uma dependência de Deus. Então, mesmo em meio às incertezas, o que vai acontecer comigo, ou o que não vai, mas a minha vida ela não é preciosa a mim mesmo, ela é preciosa diante do Senhor. Então Deus cuida e isso deu segurança ao apóstolo Paulo. Então uma dica pedagógica aqui é: peça para que os alunos identifiquem estas lágrimas do apóstolo Paulo mencionadas aqui, porque isso vai humanizar a liderança. Às vezes a gente lembra-se que Paulo está falando para os presbíteros, para os bispos, né, para a liderança da igreja. E por vezes a gente
tende a ver os nossos líderes como super-heróis, homens que não choram, homens que, que não sofrem, que não têm incertezas, que não têm medos, mas tem. E esse é o momento, de repente, de você ouvir um presbítero, um pastor, algum obreiro compartilhando um pouco também do que viveu nas suas experiências, para que isso possa demonstrar para os alunos quão humanos nós somos mesmo sendo pastores, líderes, presbíteros, evangelistas, missionários, enfim. Isso não nos isenta do medo e do sofrimento também. Então é um momento de muita conexão, onde essa parte mais humana pode aflorar e um pouco aí dos nossos medos podem ser compartilhados, tá bom? Feito isso, nós caminhamos para o tópico 2. Sem muitas delongas, no tópico 2, a advertência aos presbíteros, seguindo aquela linha do mapa, né? Advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Ora, Paulo diz o seguinte: o espírito que constitui os líderes. Paulo vai falar, e o pastor Wagner vai trabalhar no primeiro ponto do tópico 2, essa questão da liderança da igreja, que não nasce de uma ambição, mas nasce de uma vocação. Então, trabalhe um pouco isso. Os perigos que a igreja sofre quando um líder não foi vocacionado, quando ele apenas ambiciou estar ali, mas sem ter um chamado. É óbvio que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas tenta trabalhar essa questão de como o Espírito do Senhor constitui obreiros, como o Espírito do Senhor constitui aqueles a quem Ele quer que cuide da sua igreja, e como é que as coisas convergem, né? Como é que as coisas trabalham e se alinham nesse sentido, porque a gente tá falando de um ministério e reflete a sua própria vida. E às vezes, quando alguém alcança um ministério, uma posição de liderança, apenas por ambição e não por uma vocação do espírito, os prejuízos que isso pode trazer. Então, trabalha um pouco essa questão que vai dar muito certo também e vai ser bastante participativa. Já no tópico 2, né, no subtópico 2, os lobos cruéis de dentro e de fora. Então, Paulo fala no versículo 29 e 30, os falsos mestres que distorcem a verdade para atrair discípulos para si mesmos. Trabalha um pouco isso também. Imagina o, o tamanho do prejuízo que esses falsos mestres é, é, trouxeram ou tentaram trazer para a igreja em Éfeso e o quanto isso também ainda se reflete hoje. Lembre-se de tanto no tópico 1, 2 ou 3, deixar uma questão bem clara para os alunos, tá? Embora Paulo esteja falando para os presbíteros da igreja, embora ele esteja falando para a liderança, essa também é uma prerrogativa nossa, de todos os cristãos. Estar atento com as falsas doutrinas, com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos. Porque é muito fácil um falso mestre ludibriar as pessoas que não têm conhecimento. Então, a gente tem também que dificultar a vida desses falsos mestres que vêm sorrateiramente tentando arrebanhar as ovelhas do Senhor. É uma tarefa pastoral, é uma tarefa da liderança, com toda certeza, mas nós, enquanto cristãos, enquanto ovelhas, também temos esta responsabilidade. E no ponto 3, a vigilância permanente e não pontual, né? Paulo fica ali por 3 anos pregando, advertindo a igreja, com lágrimas, com amor, sem cessar. Então, essa permanência, eu sempre falo isso, né? Quando a gente está tratando dentro desse tema, dessa constância do apóstolo Paulo, os dois passos, né? Firmeza e constância. Então, Paulo permanece, Paulo não desiste, Paulo não desanima, Paulo continua pregando, pregando, pregando a mesma coisa, como ele mesmo disse, né? Eu não me canso de vos anunciar as mesmas coisas, o que é segurança para vocês. Então, que nós, enquanto professores, enquanto líderes, enquanto cristãos, continuemos a trabalhar, a desenvolver isso, permanecendo, defendendo as verdades bíblicas, pregando a palavra em tempo e fora de tempo, ainda que isso possa incomodar A, B ou C, nós vamos continuar pregando a palavra. Esse é um ponto importante para você trabalhar também, nesse ponto 2, que vai te ajudar a desenvolver a sua aula, e aí nós vamos, obviamente, para a nossa aplicação com essa pergunta: por que os lobos cruéis podem surgir de dentro da própria igreja?
Vamos colocar isso para essa questão para os alunos e você vai ouvir dos alunos algumas opiniões e trabalhar em cima delas. Aqui nós temos a vigilância doutrinária, não é uma desconfiança, é o cuidado responsável com o rebanho que pertence a Deus. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre vigilante com quem ensina, com quem prega, com quem tem cargo de liderança, com quem não tem cargo de liderança, com quem está se reunindo em grupos para cá, para lá, o que estão ensinando, o que estão fazendo. Ah, mas é só uma reunião de oração, mas o que está sendo falado lá realmente é só oração? Como que isso está se desenvolvendo? Então nós temos que entender que lobos cruéis podem sim, e como advertiu o apóstolo Paulo, vindo de dentro da nossa própria ambiência, e essa é uma questão importante para a gente aplicar nos dias de hoje, tá bom? Dica pedagógica: não transforme esse tópico numa caça às bruxas contra pessoas específicas. O foco é o princípio da vigilância e não acusações. Tome cuidado para, de repente, não começar a surgir nome de A, de B, de fulano, de ciclano, porque isso é muito ruim e pode, inclusive, nos tempos em que vivemos, trazer algum tipo de prejuízo aí para a própria igreja. Então, fique atento, tome cuidado para não pessoalizar. Não pessoalize, não caça as bruxas, não especifique pessoas, trate apenas os casos acontecidos para que a gente possa trazer para os nossos dias e aplicar essa importante lição de cuidado pastoral, cuidado com esses lobos, né? Esses lobos cruéis que surgem, tá bom? Dito isso, nós vamos para o tópico 3, então, já caminhando para o final, chegando também no final do nosso mapa, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A palavra da graça como fundamento. Paulo entrega os líderes a Deus e a palavra, e não a si mesmo. Paulo está dizendo assim, olha, gente, eu trabalhei, eu me doei, eu chorei, eu amei, eu preguei, eu ensinei, mas eu não sou o fundamento. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas eu não sou o fundamento. O fundamento é a graça, o fundamento é Cristo, é o Espírito. Isso é muito lindo de ver na vida de um líder que não quer tomar para si, um líder que compartilha as vitórias, um líder que enaltece e glorifica a Deus, porque Deus é o centro, porque ele entende que a graça, estudada também em algumas lições atrás, é a grande responsável por todo este movimento de evangelismo, de transformação na cidade de Éfeso e também nos nossos dias. Então vamos enaltecer as lideranças que dão a Deus toda a honra e toda a glória e que não fundamentam as suas igrejas, que não fundamentam as suas comunidades, não fundamentam os seus liderados nele mesmo, mas na palavra, na graça dispensada a nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2, o exemplo de desprendimento. Ele trabalhou com as próprias mãos, ensinando que é mais bem-aventurado dar do que receber. O apóstolo Paulo cita as palavras do Senhor Jesus Cristo, também aqui no versículo 33 até o 35. E ele fala que eu precisei as minhas mãos trabalhar. Veja que desprendimento do apóstolo Paulo. Sei ter muito e sei ter pouco, sei viver com abundância, sei viver com escassez, o que ele trabalhou também em algumas das suas epístolas. E isso é muito importante também a gente destacar para a igreja, os líderes que são desprendidos dessas questões materiais, os líderes que são desligados disso, porque hoje a gente vive, e é uma realidade, uma liderança muito presa ao status, muito presa ao ter, ao possuir, aos grandes templos, aos grandes carrões, aos aviões, aos helicópteros, às igrejas, às mega igrejas, e tudo isso vai envaidecendo o pastor, vai produzindo aquilo que não reflete a glória de Deus na sua própria vida, porque ao invés dele se desprender, ele se prende a tudo isso, e e isso faz com que ele se desvie do caminho. Então, é um ponto importante para a gente trabalhar, muito importante para a gente trabalhar nesse sentido, é esse desprendimento do apóstolo Paulo e essa verdade ensinada por Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E no ponto 3, a despedida de amor genuíno, oração, choro, abraços que revelam que defender a verdade nunca esteve separado de amar pessoas. Pregar a verdade
não está desassociado do amor genuíno. Defender a verdade do Evangelho, ainda que isso possa lhe custar, ainda que isso desagrade um, dois ou três, o amor está presente. E o amor sempre vence, porque o amor e a palavra estão juntos. A gente admoesta, a gente ensina, a gente corrige, a gente zela pela palavra com amor. E fazendo isso, o Espírito de Deus age e trabalha. Então, esse é um ponto importante para a gente trabalhar também aqui com os nossos alunos, finalizando o ponto 3 do tópico 2. Está aí, despedida de um amor genuíno. Fale sobre a oração, fale sobre as lágrimas, comenta aquilo que o pastor Wagner colocou ali nesse fechamento, que é muito importante também, toda essa questão do quanto o apóstolo Paulo se doou, amou a igreja em Éfeso e agora precisa partir, mas a compaixão, o sentimento de ter que se afastar daqueles a quem ele conquistou, ganhou, ensinou, discipulou, e o quanto a igreja o ama, o quanto a liderança está conectada com ele, trabalha. O pastor Wagner coloca isso de uma forma muito linda também, e eu acho que é importante nós, enquanto professores, andarmos em conexão com esse pensamento do comentarista e tocar neste ponto aqui, tá bom? Dito isso, nós vamos para a aplicação. Por que Paulo faz questão de lembrar que trabalhou com as suas próprias mãos? Você pode fazer o fechamento de novo. Júlio, tem que ser essa? Não, você pode encontrar uma outra aplicação. Aqui eu estou te dando uma dica. Estou te dando algo aqui pronto, entregue para você já chegar na aula domingo e aplicar, mas você pode, obviamente, pegar isso aqui e melhorar. O que eu quero é que você entenda um caminho da aula para que você, aos poucos, vá assimilando. Daqui a pouco você não precisa nem mais assistir o Júlio. Daqui a pouco você já está fluindo, entendeu? Esse é o meu desejo, que você, não que você não me assista mais, mas que você consiga preparar a sua própria aula a partir dessa temática simples, desse mapinha simples que a gente construiu aqui. Então você usa como aplicação, porque Paulo faz questão de lembrar que trabalhou com suas próprias mãos. O cuidado pastoral genuíno se prova no serviço prático e não apenas no serviço, ou seja, Paulo trabalhou, Paulo pregou, Paulo pregou, Paulo trabalhou. É exemplo do que fez Jesus. Pregava, ensinava e realizava. Paulo fez a mesma coisa. Isso, inclusive, é o que está lá no tópico 1, que a gente fala sobre a questão da fidelidade vivida e a entrega com uma coerência. Então, essa coerência na vida do apóstolo Paulo é uma coerência que precisa existir na vida de todo cristão, né? A gente vê líderes que falam, mas suas ações não são coerentes com a sua fala. E isso é muito complicado. Então, um ponto importante para a gente trabalhar está lá no nosso mapa, a coerência entre o que o Paulo ensinava e o que Paulo vivia, a coerência entre o que Paulo defendia enquanto verdades cristãs e a coerência entre a forma com que ele agia a partir destas verdades. Esta coerência, esta fidelidade demonstrada pelo apóstolo Paulo através dessa coerência, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, aquilo que eu defendo enquanto verdade, mas vale para o outro e vale para mim também, que às vezes é o que a gente não encontra na vida de muitos líderes e também na vida de muitos liderados, tá certo? Então a gente chega a partir disso daí. E uma dica pedagógica aqui para o ponto 3 é leia Atos 20, do 36 ao 38. É uma dica que eu sempre dou para os irmãos, faça essa leitura e deixa um pouquinho o ambiente silêncio, né? Deixa o silêncio comunicar o peso dessa despedida. Paulo está se despedindo ali, aquele momento épico ali do texto. Faça essa leitura, dê um pouquinho de silêncio para o povo pensar, para o povo refletir um pouco, para que então você passe para a conclusão. E na conclusão a gente vai de novo, né? Você vai ler a conclusão e vai falar dessa despedida com 3 testemunhos, né? Testemunha a fidelidade ao chamado, a advertência da vigilância contra o erro e o amor pelo rebanho, que é, na verdade, o fechamento do nosso mapa. Então, veja, nós começamos com uma ideia, chegamos no final daquilo que nós queríamos. Nós falamos para o aluno qual era a nossa proposta, por onde nós iríamos caminhar, e chegamos aqui exatamente do jeito que nós dissemos que seria. Isso demonstra o quê? Que você, professor, está preparado, que você se organizou e que você montou um mapa que fosse favorável aos alunos absorverem o conteúdo e o conhecimento, tá certo? Chegamos aqui ao final, então,
desse nosso subsídio a você, professor, descomplicando tudo. Você vê que não tem nada complicado, nada complexo. Tudo que nós falamos aqui está inserido dentro deste ambiente da revista, já feito pelo comentarista. E aqui eu espero ter conseguido ajudar você mais uma vez. Espero que domingo seja um domingo abençoado da sua escola bíblica, que você, através do Espírito Santo, consiga ministrar uma boa aula, engajadora, abençoadora, que os alunos aprendam e compreendam o conteúdo que você vai aplicar, tá bom? Vou deixar os slides aqui também para você baixar se você quiser. Peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, mais importante do que isso, compartilhe isso com outros professores para que outros também possam se sentir encorajados e mais preparados a ministrar uma boa aula, tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.